O tema do vídeo de hoje é o que é ser um macho de verdade. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Papo Teológico. Eu sou o Rodrigo dos Santos e você já sabe o que tem que fazer. Se inscreva no canal, compartilha, comenta aí no vídeo e me ajuda aí a espalhar um pouquinho da palavra de Deus. Hoje, o tema do vídeo de hoje será um tema muito interessante. Esse tema não será só para homens, pois é também um conceito informativo para as mulheres, mas será especificamente para aqueles recém-casados, os que estão pretendendo casar, os que estão ainda sonhando em casar. Então, por quê? O tema do vídeo de hoje será a masculinidade bíblica. O que é ser um homem perante a Bíblia? E o que me fez a gravar esse vídeo e esse tema foi que no período que estamos vivendo hoje, estamos ouvindo muitas pregações, pregadores, ministros, chamando para que o homem volte à masculinidade, que o homem volte a ser homem de verdade. Então, nós ouvimos aquela frase, não se fazem mais homens como antigamente. Nós temos muito chamado a masculinidade, ao homem ser macho, ser um machão. Rodinho, você é o quê? Você é macho, né? É isso aí. E hoje tem um grande chamamento para isso. Mas existe uma questão aqui que eu quero deixar bem claro. Então, quando muitos desses pregadores, muitos ministros falam que nós precisamos voltar à masculinidade, os homens de hoje, eles não falam a uma masculinidade bíblica, mas cultural. Porque o conceito que eles usam de homem é um conceito cultural. Então, hoje, infelizmente, né, muitas pessoas acham que ser homem, exaltar sua masculinidade, ir para balada, se inscrever na Smart Fit, ficar grande, bombado, então, ter várias mulheres, andar de carrão. Só que os conceitos bíblicos são totalmente diferentes disso. Às vezes vamos deixar a cultura um pouco de lado e entender o que a Bíblia fala sobre o que é realmente ser homem. Eu vou deixar alguns atributos, características aqui, que a Bíblia fala sobre o que é ser homem. Então, eu quero que você preste muita atenção. Então, você aí que se casou recentemente, que vai se casar, e muitas vezes, você que está assistindo esse vídeo aí, você não teve uma figura masculina dentro de sua casa. E isso é um grande problema da nossa geração. Infelizmente, muitos homens cresceram sem uma figura masculina. Steve Biddle, que é um psicólogo australiano, então, ele em seu livro Criando Meninos, ele diz que o menino precisa de uma figura humana. No seu livro, ficou em primeiro lugar na revista Veja, fala que o menino tem 3 estágios. O primeiro estágio é do 0 aos 6 anos, que é um período onde o menino ele fica mais próximo da mãe. Não tirando a importância da presença do pai, mas é quando o menino é mais o menininho da mamãe, a criança da mãe, e fica mais próximo da mãe nesse período. Dos 6 até os 14, é um período que a sua testosterona aumenta em até 800%, e ele, no seu livro ele diz que é um período onde que a presença do pai é de extrema importância para que o filho possa ver uma figura masculina e se espelhar em uma figura masculina. Então, esse é um período onde a presença do pai é muito importante. E o último estágio que ele fala, são 3, é dos 14 até a fase adulta, aonde o menino se comporta como homem, busca mentores, e também é uma participação muito importante, não na essência da participação do pai e da mãe, mas na supervisão, para que o pai e a mãe possam saber quem é os mentores, em quem os filhos estão, em quem o filho, no caso, né, está se espelhando. Bom, vamos lá. Sem perda de tempo, eu preciso que você entenda que, deixando aqui, como falei, a cultura de lado, você precisa entender alguns princípios bíblicos do que é ser um homem. Eu vou deixar um texto aqui que da onde eu vou tirar essas características. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas, pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Bom, o versículo 25, aqui na carta aos Efésios, Paulo ele usa uma analogia do casamento, mostrando o relacionamento entre Cristo e a igreja. E o que me chama a atenção aqui, que no versículo 25, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, o apóstolo Paulo ele dá um padrão de amor. Não amar como a si mesmo, não amar da forma que você quer a sua esposa, mas amar como Cristo amou a igreja. E pega aí, o primeiro atributo de um homem bíblico é o sacrifício. O homem é aquele que tem que se sacrificar. Como assim? Sacrificar. Você que leva mais peso, é você que se responsabiliza pela sua casa, é você que tem que aguentar as dores. Não estou dizendo que o homem não chore, mas você tem que ser o mais forte da sua casa. É você que dá a vida em caso de algum acontecimento. Você tem que dar a vida pela sua esposa, pelos seus filhos. O homem é aquele que se sacrifica, é o que pega o peso, é o que dá a vida, é o que trabalha, é o que se sacrifica para isso. Cristo, ele foi um verdadeiro homem porque ele se sacrificou por toda a humanidade. E essa é a primeira característica, sacrifício, se sacrificar. Você quer ser um homem bíblico? Você quer ser um homem conforme a palavra de Deus? Então você precisa se sacrificar pela sua casa. O sacrifício tem que vir de você. É você que vai sacrificar, é você que vai se humilhar. Então, um homem bíblico, o primeiro passo é o sacrifício. A segunda característica de um homem bíblico é o que prover. Eu quero ler um texto com vocês, Provérbios, capítulo 24, versículo 27. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. O homem, ele é o provedor de sua casa. Ele é aquele que tem que prover. Eu não estou dizendo aqui como uma questão de machismo, que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode estudar, não pode se realizar profissionalmente. Pelo contrário, acho que a mulher tem todo o direito disso. Mas, em muitos casos, até, não estou dizendo que no momento de dificuldade a mulher não possa trabalhar, em alguns momentos até ela mesma ser a provedora da casa, mas você não pode deixar que isso isente a sua responsabilidade. É responsabilidade sua prover. Em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva caíram no Jardim do Éden, cada um foi amaldiçoado na sua função, na sua responsabilidade. A mulher foi amaldiçoada em dar à luz, sentiria dores de parto. Então a mulher ela foi amaldiçoada na sua função de mãe, no seu exercício de mãe. Já o homem ele foi amaldiçoado na sua exercício de prover. Antes ele tinha no Jardim do Éden todos os alimentos, tudo ao seu benefício, mas agora ele tirará o seu sustento do suor do teu rosto. Veja bem o sentido de prover. É responsabilidade sua prover. Mesmo muitas vezes, em situações difíceis, você acaba não sendo provedor, mas isso não isenta a sua responsabilidade. A terceira característica aí da masculinidade bíblica, a primeira, sacrifício, a segunda, ao que prover, e a terceira é aquele que lidera o ensino na sua casa. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, ali Paulo fala que as mulheres devem perguntar aos maridos em suas casas sobre o que está sendo ensinado. Então, uma questão que você precisa entender é que responsabilidade sua, o ensino da palavra de Deus. E eu sei que tem muitas mulheres que acabam sendo mais inteligentes do que muitos homens, então conhecem mais da palavra do que muitos homens, mas isso está na mesa da questão do prover. Isso não isenta a sua responsabilidade. Não significa que sua mulher é uma pregadora, uma ministra, tem um grande conhecimento da palavra de Deus, que isso isenta a tua responsabilidade. A responsabilidade do ensino é sua. Você tem que se esforçar,
Você tem que buscar conhecimento. Você que tem que acordar de madrugada, orar, meditar, buscar a palavra. É responsabilidade do homem o ensino dentro de sua casa. E quando isso não acontece, você não está sendo um homem bíblico, não está exercendo a sua masculinidade bíblica. Então, nós precisamos, como homens, entendermos a nossa responsabilidade. É nós que devemos chamar nossa esposa para o devocional, chamar nossas esposas, nossos filhos para orar. É nós que devemos incentivá-los a aprender da palavra de Deus. E não só incentivá-los, mas também buscarmos, exemplificarmos a busca pelo conhecimento da palavra de Deus. É responsabilidade sua, homem, de ensinar a sua casa. Você quer casar, você que tanto fala, eu sou o cabeça, entenda que existem algumas responsabilidades para isso. O sacrifício, você tem que prover. E você tem que ser aquele que irá ensinar os seus filhos e a sua esposa na palavra de Deus. Eu acho interessante um texto que está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo de número 3. Leia comigo aí. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Aqui diz que com sabedoria edifica, mas com inteligência se firma. Então, para você firmar sua casa, alicerçar no Senhor, você precisa não só do exercício da edificação, mas de se firmar, manter, estabilizar sua casa na presença de Deus. Então, você como homem, como líder espiritual, você tem responsabilidades, e responsabilidades de guiar a sua esposa, os seus filhos para o caminho do Senhor, para a presença de Deus. A última característica aqui é a proteção. Você é aquele que deve proteger a sua casa, que deve proteger os seus filhos. Você é o protetor. E quando a gente fala assim de proteção, então, a gente acha que o homem precisa lutar, Muay Thai, Karatê, ser aquele protetor. Não. O proteger é você, volta ao meu sentido do sacrificar, então, dar a sua vida, a proteção. E muitos, por terem, vamos dizer assim, uma mulher do seu lado forte, acabam se tornando fracos e se abstêm das suas responsabilidades. Então, eu acho interessante uma história que eu vi certa feita, onde diz que um casal foi almoçar, então, eles estavam caminhando pela rua indo almoçar, e esse casal, a menina, ela era faixa preta em karatê. E apareceu dois bandidos, né, querendo sequestrar essa menina, então, levar ela. E o rapaz poderia, naquele momento, como ela era faixa preta em karatê, se esconder por trás dela, então, e deixar que ela resolvesse a situação, né? Porque ele sabia que era faixa preta em karatê, não sabia lutar, mas a atitude dele foi totalmente diferente. Ele se colocou na frente, ele respondeu falando: você só vai fazer alguma coisa com ela por cima do meu cadáver. Então ele foi lá, sacrificou. Então, logicamente aqui uma ilustração, apanhou, ficou inconsciente. E ela depois foi lá e derrubou os dois caras, né? Ela era faixa preta em karatê. Mas perceba que mesmo a mulher sendo mais preparada do que o homem, ele não se ausentou da sua responsabilidade. O que acontece hoje é que nós vemos uma geração de mulheres fortes que tiveram que se acostumar com uma geração de homens fracos, que se abstêm da sua responsabilidade, que se ausenta da sua responsabilidade de se sacrificar. Você é aquele que vai sacrificar, você é o que vai sofrer, você é o que vai pegar peso, aquele como provedor, você que vai correr atrás, você que vai lutar, você que vai trabalhar mais, aquele que lidera o ensino, você que vai buscar conhecimento. Não estou falando aqui que você tem que ser um teólogo, tem que ser um especialista na teologia, mas você tem que aquele que buscar, se esforçar para trazer a resposta. Muitas vezes você não terá a resposta, mas você é aquele que deve buscar a resposta para levar, para ensinar a sua casa. Você é aquele que deve proteger, o protetor da sua casa. É você. Quando a Bíblia fala que nós somos o cabeça, são porque a responsabilidade nossa é essa. Então, é amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que a mulher é o vaso, a parte mais frágil do relacionamento. E, fisicamente falando, o homem é mais forte do que a mulher. Logicamente que existem alguns certos casos, né, que existem mulheres muito fortes. Eu acho que tem mulheres por aí que me dariam uma surra. Porém,
como eu já disse aqui, é responsabilidade sua. Então, a diferença é que nós temos uma visão da masculinidade cultural e nós precisamos ter uma visão da masculinidade bíblica, do que a Bíblia fala do que é ser um homem de verdade. E nós muitas vezes vamos pela cultura e não vamos pela palavra. Então eu quero deixar essas características para você, esse vídeo aí para você. Talvez muitos que estão assistindo aqui, como eu já disse aqui no vídeo, não tenham uma figura masculina dentro de sua casa, mas nós temos princípios bíblicos para seguir, para sermos homens, maridos, pais de excelência, para que possamos assim guiar a nossa família, a nossa casa para os caminhos do Senhor, para o reino de Deus. Espero que esse vídeo tenha te edificado, compartilha ele, já sabe aí, dá o like, me ajuda a espalhar um pouco da palavra de Deus. Esse é o Papo é Teologia, você já sabe, esse é o seu canal.